Olavo, estamos com novidade aqui, safras novas, é isso? Correto, safras novas, mas também antigas. Tá. Então recebemos novos rótulos do Henri de Villamon, um parceiro nosso muito antigo, foi o primeiro que a gente começou a trabalhar. E recebemos de terroirs bem fora do circuito, dos conhecidos grandes vinhos da Borgonha. Uma seleção muito especial para a gente hoje. Degustaremos 9 rótulos dele e vai dar para ter uma ideia do poder do terroir e da sua diversidade. Maravilha, obrigado, hein? Obrigado a você. Hoje apresentaremos os novos rótulos do Henri de Villamon que chegaram para a gente. Chegaram no total 13 ou 14 rótulos, mas vamos apresentar 9 hoje, já é uma boa quantidade, mas foram selecionados para mostrar um pouquinho ali mais ou menos 3 pontos que eu acho interessantes. A diversidade, são terroirs fora do circuito normal, então vamos tomar parcelas, pouca gente conhece, quando conhece tomou muito pouco. O outro ponto é climas, que se começa a falar muito hoje, na Borgonha isso é muito comum, mas parcelas dentro do mesmo terroir, que tem suas diferenças, às vezes em questões de distância 1 metro apenas. E o terceiro ponto é o ponto do enólogo, que aplicou uma filosofia diferente em um vinho deles, que é bem interessante. Tá? Para mudar um pouquinho, eu vou passar um momento rápido em cima da Borgonha, tentar trazer uma visão um pouco fora também das aulas de Borgonha. Não estou aqui para dar aula para ninguém, mas mostrar certos pontos diferentes que eu acho importante mostrar dentro deste mundo da Borgonha. Aqui eu acho que é onde começa a Borgonha de fato, dentro do vinho que a gente conhece como hoje. Tá? Isso ocorreu quando o cristianismo venceu dentro da Europa, expulsando os otomanos, pelo vô deste grande homem, que é o Carlos Magno, que chamava Carlos o Martelo, expulsando os mouros, os otomanos e toda essa religião que havia invadido a Europa e dominado aí depois da queda do Império Romano por mais de 200 anos. E ele foi o grande porque foi o primeiro que a gente pode chamar de imperador do ocidente da Europa, unificando todas as tribos e implementando o cristianismo como poder máximo. E preferia brancos porque o tinto manchava a barba. Exato, por isso ficou de barbinha branca. E obviamente, o Didu comentou um pouco dessa questão dos vinhos brancos. Ele foi o cara que, dentro de uma parcela onde só havia tintos, colocou o branco, e é onde essa parcela hoje carrega o nome dele, que a gente conhece como Corton Charlemagne. Perfeito. Ali a imagem dele a gente pode vislumbrar o nascimento de 2 nações que adotaram seu símbolo como bandeira. A águia Flor de Lis, águia alemã Flor de Lis, França. Qual que era o império dele? Basicamente a Europa toda, mas ele se concentrava, talvez não por acaso, mas ali a França, Borgonha, indo para Aachen, indo para o Rio Reno, onde a gente conhece grandes vinícolas e regiões como Rheingau, Mosel um pouco mais para baixo, Borgonha. E ali que eu acho que eu, estudando um pouco isso, é uma das justificativas também do meu apreço pelos vinhos da Borgonha, pelos vinhos da Alemanha. Eu sempre falo para as pessoas não se apegarem a fronteiras modernas e tentar visualizar como esses grandes vinhos antigamente eram unificados pelo mesmo rei, pelo mesmo império. Com o cristianismo, 200, 300 anos depois, a igreja se fixou na Borgonha. Também a mesma coisa aconteceu em paralelo na Alemanha, mas hoje vamos falar um pouco de Borgonha.
se fixou e ali começou a aplicar a ciência, diversas ciências, e mapear e entender, não só pela ciência, mas por uma junção bonita entre o divino, né, entre Deus, o que Deus nos traz. Realmente a gente hoje olha para os terroirs da Borgonha, não tem como negar que se Deus não apontou o dedo, não há como se fazer aquilo. Aquilo é só a encarnação do divino, e eles, mapeando e portadores dessa chave, desse portal, conseguem nos entregar o divino numa taça que a gente pode se deslumbrar e ficar embasbacado com a qualidade e para onde esses vinhos nos levam quando a gente toma eles. Perfeito, aqui a Abadia de Citeaux. Quem nunca visitou lá, ele está mais ou menos de carro uns 20 minutos do Clos de Vougeot, indo um pouquinho a leste. Então, dentro da rota do Grand Cru, caindo para a direita, vai andar alguns quilômetros, ali se fixaram os primeiros monges cistercienses, e é onde começaram a explorar esses terroirs. Em paralelo, a gente tem o Clos de Vougeot, que também é onde se fixaram os monges cistercienses, e a mapear também aquele local. Bom, e aí o resto a gente já conhece, né? Todo o mapeamento que eles fizeram com o terroir se mantém até hoje, pouca coisa, teve uma revisão, acho que em 1930, não sei se foi 30, 36, quem souber pode me corrigir, mas houve um remapeamento desses terroirs e menos de 2% foi alterado. Enfim, o que foi feito há 1000 anos com a inteligência, o estudo deles, se manteve até hoje. Não há tecnologia, repito, que consiga se sobressair em cima desses estudos e também desses terroirs. Bom, como igreja, falando um pouco do cristianismo, e não há dúvida que o cristianismo é que nos permitiu ter o vinho que nós temos hoje em qualquer parte do mundo. Sem o cristianismo ali na Europa não teríamos vinhos, e eu acho que a gente nem estaria aqui também. Então, símbolos foram feitos para nos arremeter e a entender com a nossa cultura o que tudo isso significa, né? Então, aqui sem dizer nada, as pessoas batendo o olho em certos símbolos, a gente já reconhece o poder e o peso de cada um deles, né? Não preciso explicar o que é isso, que a gente reconhece o poder, e nem isso que a gente reconhece o poder que está sobre o solo. Eu acho que o vinho está para o solo, assim como a igreja está para a aldeia sob ela. É um lançar a um simbolismo e a uma informação que só quem tem essa cultura e quem tem essa fé reconhece ela. Sem essa cultura e sem essa fé, não há reconhecimento desses símbolos, consequentemente, nem do terroir, nem de quem faz e nem do vinho que a gente está tomando. Então, é muito difícil a gente mostrar, nós que somos empolgados com esses terroirs e com esses vinhos, mostrar para quem não tem a alma nobre o que aquilo significa. Muitas vezes as pessoas, às vezes empolgadas, com uma taça de vinho na mão, e falam: Olavo, explica para ele sobre esse vinho. Aí você olha para o lado, vê a pessoa e fala: Cara, eu vou explicar o quê? O que tem para explicar, né? Só se eu virar tutor dele e explicar sobre a vida, sobre a religião, para dali 15, 20 anos a pessoa começar a entender o que é aquilo. Então, nessa área do vinho, com essa qualidade, os símbolos estão muito importantes e, obviamente, o formato da garrafa da Borgonha, o escrito grande no seu rótulo já nos arremete e a gente dá o respeito merecido ao que ele é. O símbolo é muito importante e dentro desse mundo sentado ao redor de uma mesa que a gente reconhece também esses dois símbolos, que é o que a gente compartilha. Nada mais é do que sentar com pessoas que compartilham da mesma fé, da mesma cultura, dando o devido respeito a quem produz, ao terroir, ao que Deus nos deu, e a gente comunhar juntos, dando a cada um o tempo, o espaço para compartilhar as suas emoções, e com esse sentido a gente tem uma linguagem, uma conversa ampla que dura horas, horas, horas. É por isso que eu fico muito feliz quando as pessoas chegam aqui e pensam em passar apenas 2 horas, acabam passando 6, 7, 8 horas. Isso significa que
o trabalho do vinho foi reconhecido, o trabalho de Deus foi reconhecido, o trabalho do enólogo, que é o portador dessa chave de conexão entre nós e o divino, foi feito. Bom, esse era o ponto que eu queria falar um pouco da Borgonha, sobre o reconhecimento desses símbolos, e agora a gente passa para o que a gente veio degustar hoje, e o seu domínio, que é o domínio Henri de Villamont. Essa daqui é a casa, a propriedade de Henri de Villamont, que fica exatamente no centro de Sablé-les-Beaune, mais precisamente dentro do Clos de Guet, que é um Premier Cru. O clos inteiro é Henri de Villamont. As pessoas pensam que é monopólio, e eu no começo também perguntava, por que você não coloca monopólio no rótulo? Porque não é um monopólio. Fora do clos existe ainda uma parcela que também é Clos de Guet, apesar de estar fora do clos. Então é meio confuso. E até de propriedade de um parceiro que a gente adquiriu, e próximo ano deve estar chegando com as próximas safras, que quem é propriedade desse clos fora do clos é o AF Gros. Então falo hoje porque hoje também faz parte do nosso portfólio, e ano que vem está chegando, a gente vai ter mais surpresas. Bom, Léonce Bouquet foi construído a casa no final, meio para o final do século XIX. Ele era o diretor, presidente, alguns falam que era um dono, mas não era dono porque não existia dono, do Clos de Vougeot, tá? Do Chateau de Clos de Vougeot. Ele que regia aquilo, ele era o diretor, e ele resolveu pegar uma adega subterrânea que havia sido encontrado na época dos romanos, construir a casa em cima para ele ali vinificar e produzir os vinhos dele de Clos de Vougeot. Então no começo ali só se produzia Clos de Vougeot em Sablé-les-Beaune, no domínio de Henri de Villamont. Isso aqui é algumas fotos da cave, então são várias galerias, é uma cave até que grande para as questões, para os diâmetros da Borgonha, mas são várias galerias como essa. Realmente é bem grande. Gosto disso. Os mofos na parede, os fungos, a vida brotando, que ajuda ali também na vinda, em dar a vida ao vinho. Aqui é já a visão de dentro do chateau, da casa, do manoir, né? Então, tem esse gramado. Aqui é onde se faz o vinho, é o cellar mesmo. E aqui já é a plantação de Sablé-les-Beaune, Le Village. Le Village, sim, é um monopólio do Henri de Villamont. Tá? Então aqui começa a Le Village, aqui passa uma rua, pela própria Le Village a gente passa por baixo da rua e aí começa o Clos de Guet. A gente vai ver algumas fotos. Isso aqui é uma fotinho nossa, a gente do lado de fora do manoir, provando. Aqui a gente estava provando, acho que um Mac de Borgonha. Pierre Jean, enólogo e diretor, ele que é a mão por trás, é o portador da chave que nos conecta aí com o terroir. Benoît Brot, que é o diretor-geral da vinícola e que nos atende no Brasil. E Julie é quem me atendia na Alemanha, a responsável pelo mercado europeu. Então, eu estava degustando um charutinho e tomando Mac de Borgonha, depois de almoçar e tomar belos vinhos. Bom, situando em mapa, Sablé-les-Beaune, aqui para baixo da Beaune, aqui está mais ou menos a cidade de Beaune. Le Village, aqui está a construção, esse aqui é o Le Village, que é o monopólio. Andando por aqui, passa por baixo dessa rua e aqui estamos no Clos de Guet. Tá? Então, para vocês se situarem mais ou menos, aqui a gente está Corton, Alox Corton, a gente tem um Corton Grand Cru e o Corton Charlemagne. Tá tudo encostadinho, de carro daqui para lá, não dá 2, 3 minutos, tudo muito pertinho. Aqui é Le Village, tá? Então, exatamente aqui está o cellar, um pouquinho para lá a casa, e aqui tudo é Le Village, que é o monopólio dele. Seguindo essa estrada, a pé, que é essa daqui, a gente passa por baixo dessa rua aqui, e aqui a gente chega em Clos de Guet. Então, Clos de Guet aqui, para baixo da rua, Le Village.
Tá? Então é um clô, é um murado que vem até aqui nessa torre. Muito bonita essa torre, inclusive eles tinham um projeto de transformar aquilo num quarto para hóspedes, que seria maravilhoso, mas acabou não dando certo. Estava empolgado para um dia ficar aí, mas não deu muito certo. Que é essa torre aqui é a Clodegate. Se quiser abrir o primeiro vinho. Eles têm visitação, né? Não sei. Então, barrigas de 225 litros abertas, com os engastos, com tudo junto, fermentação aberta, fermentação natural, fermentação, tá? Não é que o vinho é natural, fermentação natural, ou seja, baixa intervenção, e é uma coisa que ele fez que foi sem querer que eu descobri. Eu estava passeando lá dentro da adega com ele, aí eu vi uma barriga aberta de longe, falei, o que é isso? Uma coisa que eu estou fazendo. Quando eu olhei a barriga, vi perto, falei, olha, eu vou querer, viu? Eu não sei como é que vai ficar. Falei, não, tudo bem, mas a hora que ficar, eu quero. Aí peguei 70 e poucas garrafas, metade veio para o Brasil, metade para a Alemanha. Maravilha, obrigado. É uma parcela, não Premier Cru. Maravilha. Ele é um vinho de vilagem mesmo, mais de clima. Merci beaucoup. Vamos. Maravilha. O segundo Borgonha dele, Prestige, está escrito Pinot Noir. Mas o Gamay vem de Borgonha e de Bourgogne. Maravilha, obrigado. Vitor, você conhece a qualidade do produtor, hein? Pelo vinho? Maravilha. Você estava junto, um monte de cliente bebendo lá, fizeram um jantar pra gente, eu comecei a passar mal o suco. Pergunta se qual é o segundo, branco? Maravilha. Não, o terceiro, obrigado. o resto. Bolo de coco. Qual que fudeu mesmo que não tem? Maravilha. O primeiro. São da mesma safra. Preciosidade, vamos ver. Dá pra ficar um pouquinho sentado. Tô ansioso. Dá pra perder umas horas com ele bebendo. Né, Didu? Ô! Que isso?